dos pontos mais famosos da obra dele foi justamente essa escala de contato ufológico, né? Uma das coisas que as pessoas mais reconhecem na ufologia, independente de gostarem do assunto ou não, já ouviram falar de contato de tal grau. Não entraria no primeiro, segundo, terceiro grau. É algo que é um avistamento com mais de 150 metros. Para entrar na escala, não pode ter dúvida que aquilo ali pode ser talvez um fenômeno natural ou outra coisa. Seguindo na escala, a gente tem então o segundo grau. Nesse segundo grau existe uma outra forma de percepção. O agroglifo de Ipuaçu, que a gente teve controvérsias e tal, mas é o mais atual aí, entraria como um contato do segundo grau? Foram fotografados vários objetos. A olho nu pode ser um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, 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 contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz avistamentos, abduções, viagens, experiências e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Escalaté, Eduardo Oliveira. Como estás, nosso Fox Mulder de Taubaté? Não tem apelido melhor. Esse é o mais da hora que tem. Fox Mulder de Taubaté. Como estás? Mais um dia no paraíso. Eu ainda vou lembrar quem que fez essa pergunta lá na caixinha lá. Eu vou agradecer essa pessoa pessoalmente. E lá em Jaboti Contato, Gustavo Cornaccione, o nosso homem peludo de Jaboticabal. Como estás? Vou parafrasear o grande filósofo Péricles, não o grego, mas o carioca. Aliás, o Péricles é carioca? Eu acho que não, sei. cara. Eu não acho é, que né? o Félix não é carioca. Não sei Acho de que onde ele é grego. É romano. O grande pagode dele, que me traduz, tenta me perdoar no nome do pagode, um verso maravilhoso que ele fala, abre aspas, eu tentei lutar, mas não deu. É uma pena não poder colocar a música pra galera ouvir, né? Porque eu cansei de ficar brigando com as plataformas aí por conta de direito autoral. Não vou colocar a música, mas quem conhece. Quem não conhece, fala de novo o nome da música pra quem gosta. Tenta me perdoar, Muito de Péricles. Muito bem. Você é roqueiro, você que gosta de qualquer tipo de música, se você não gosta de Péricles, você está morto por dentro. Muito bem, meus amigos ouvintes, vamos para mais um episódio do nosso podcast. Semana passada, se você não ouviu, vá lá ouvir, apesar de que esse episódio ele é uma continuação. Mas não necessariamente você precisa ouvir um para poder ouvir esse. Se torna um episódio mais completo, né, pra gente seguir com o papo da semana passada, né? Que a gente começou, mas a gente acaba entrando em vários pontos aí da ufologia e tudo mais. E a gente vai fazer essa união dos episódios, como diria Capitão Planeta, né? A união dos seus poderes. Mas se você não ouviu na semana passada, não tem problema. Você pode ouvir esse e depois ouve da semana passada. Só que da semana passada a gente acabou levando ali, né, dando uma atenção maior sobre a história de J. Allen Hynek, tá? Então, recomendo vocês ouvirem. Agora, se você já ouviu, esse episódio será uma continuação. Por quê? Muitas vezes a gente acaba trazendo, né, esse ponto de
para ufologia, né, sobre o contato de segundo, terceiro grau, né, como exemplo, mas a gente nunca entra nos pontos da graduação. Inclusive, a gente já até citou aqui no episódio que a gente não entraria muito no podcast, né? A gente já citou aqui no podcast que a gente não entraria muito nesses méritos, né, da escala, da questão do que é primeiro, segundo, terceiro grau, porque já tem muito podcast que fala sobre isso. Mas eu acho que ter a nossa ótica sobre esse tema também é legal, tá? Então, frequentemente a gente menciona esse tipo de graduação, então é legal a gente debater, né? Mas será que a gente consegue entender legal isso aí? Será que quem conhece, será que entende bem, né, de onde vem essa escala? A gente sempre fala de primeiro, segundo, terceiro grau, mas da onde que ela vem? É isso que a gente vai entender aqui hoje. Bom, essa escala, né, a famosa escala Hynek, ela é muito importante para a gente conhecer os graus que existem dentro da escala, a origem dela, e é muito importante porque a gente acaba também sabendo um pouco da história da própria ufologia, né? Como a gente falou no episódio passado, se você pegar a história do Hynek, você acaba por ele fazendo uma linha do tempo da ufologia no século XX. Aí. Então a gente vai falar da escala, né, e falar dos graus dela com exemplos, né? Acho que a melhor forma é a gente pegar os casos ufológicos aí e ir encaixando nesses graus. E também vamos entender por que ela foi dividida dessa forma e como ela influenciou o trabalho dos ufólogos, né, ao longo dos anos. E também é interessante que ela virou um dos termos mais sinônimos de ufologia, né? Essa ideia de contato imediato. A pessoa não necessariamente precisa entender ou ter interesse em ufologia para conhecer esse termo, né? Acho que disco voador e contato imediato são os termos mais comuns para quem é fora da bolha da ufologia. Essa escala não é a única que tenta classificar os casos ufológicos, mas ela foi a primeira a fazer isso de uma forma lógica e que fosse compreensível tanto para os pesquisadores desses casos quanto para o público que estava interessado. E ela foi criada pelo Allen Hynek, né? Então, por isso ela é chamada de escala de Hynek. E assim a gente segue então a nossa jornada falando desse cientista que é considerado aí por muita gente o pai da ufologia científica ou então um dos fundadores da ufologia, enfim. Muito bem, então, meus caros, vamos ao nosso episódio sobre a escala de Hynek. Gostou do conteúdo? Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos. Nas plataformas de áudio, deixe sua avaliação e siga o contato para não perder os próximos episódios. Muito bem, no episódio passado nós falamos aí sobre J. Allen Hynek. Olha como está o meu inglês. Então, para você que ouviu esse episódio, nós vamos fazer aqui um breve resumo de quem foi o Allen Hynek, né? Quem foi esse nome icônico da literatura ufológica, de uma forma bem breve. Então, no episódio passado, repetindo, nós detalhamos muito mais a história dele, tá? Se você não ouviu, recomendamos que ouça. O Dr. Allen Hynek, Dr. Joseph Allen Hynek, que foi um acadêmico, astrônomo americano, atuou aí como consultor de pesquisas ufológicas da Força Aérea dos Estados Unidos, participou de vários projetos, inclusive os 3 primeiros e principais projetos do início dessa ufologia que a gente sempre debate aqui, né, que a gente sempre acaba trazendo, né, em meados ali de 1947 até 69, nós tivemos Projeto Sign, Projeto Grudge,
principalmente Projeto Blue Book, Robert Saul Panel, todos esses processos que nós tivemos no início dessa ufologia contemporânea, o Hynek fez parte, né? E ele começou essa jornada como um acadêmico cético e, como o nome do episódio passado, ele foi passando ali por uma conversão e a opinião dele acabou sendo transformada nos estudos dele. Então, do detrator da ufologia, ele passou a ser um apoiador dos estudos da ufologia. E é interessante que, se a gente acompanhar a cronologia, a trajetória do Hynek, né, na pesquisa, ele passou quase assim metade do tempo de pesquisa dentro da Força Aérea, metade fora, né? Porque ele ficou ali de 48 até 69 com os projetos da Força Aérea, então são aí 21 anos. E depois de 69, ele faleceu, se não me engano, em 85. 86, se eu não me engano, que 86, a gente trouxe isso. Né? Então ele passou mais uns poucos 20 anos aí em pesquisa de forma independente, né? Então passou metade da pesquisa de um lado, metade do outro. E esse trabalho dele, né? Ele conduziu a pesquisa dele de forma independente por um bom tempo também. Além de ser visto como um dos pais da ufologia científica, né, influenciou muito a maneira como se abordavam os relatos. Muitos grupos ufológicos que existem hoje espalhados pelo mundo usam fichas, né, para entrevistar testemunhas ou fichas para preencher dados de informações assim, que a elaboração desses modelos, o Hynek com certeza serviu de alguma inspiração em algum momento ali. E também na forma de examinar os vestígios deixados nas ocorrências ufológicas, né? Então, a própria pesquisa de campo também o Hynek deixou uma grande influência. Ele inspirou muitos pesquisadores, né? Todo mundo praticamente tem alguma inspiração no trabalho que o Hynek fez. E aí também se tornou uma referência até da cultura pop, né? Quando o cara chega nesse nível, é que você vê que ele extrapola aquele assunto, ele acaba ficando, de certa forma, pelo menos por um período ali, maior que o próprio assunto que ele está estudando. Eu vi um documentário sobre Santos Dumont, lá em Paris, na França, lá ele era um aeronauta, né? Um dos aviadores lá que estavam desenvolvendo a aviação. Só que ele era maior do que esse próprio assunto, assim, ele era uma celebridade em Paris naquela época. E o Hynek, ele entrou para a própria cultura pop, né, esse trabalho dele. E aí um dos pontos mais famosos da obra dele foi justamente essa escala de contato ufológico, né, uma das coisas que as pessoas mais reconhecem na ufologia, independente de gostarem do assunto ou não, já ouviram falar de contato de tal grau, enfim. Em 72, ele publicou um livro que apresentava uma escala com 3 graus. Mais tarde, foram acrescentados mais 2. Hoje, depois da adição de outros 2 graus, então a escala tem 7 graus. Um contato próximo ou então imediato, aí existe uma questão de tradução, se é contato imediato ou se é contato próximo, porque a gente vai ver aí que não necessariamente é um contato imediato realmente, né? A proximidade máxima possível. No inglês aí o close encounter, como ele colocou, seria para mim contato próximo. É uma ocasião em que uma testemunha vê um objeto e, em alguns casos, seres que são considerados tripulantes a uma curta distância. Por isso um contato próximo, claro. Casos que não têm essa característica de proximidade não entram nessa escala de Hynek. Até nesse ponto aí que você trouxe do contato próximo ou não, né? Se o termo está certo ou não, é até interessante porque essa escala que não entra para a escala Hynek, né, não entraria no primeiro, segundo, terceiro grau, é algo que é um avistamento com mais de 150 metros, né, ou 500 pés, né, em questão de altura e tudo mais.
E aí é o caso clássico de avistamento durante o dia, principalmente, ou até à noite, né? Mas ele acabou fazendo esse processo de não classificar esses avistamentos muito longe por conta de evitar problemas, né? Então, diminuir ainda as possibilidades. Então, os avistamentos que eu já citei aqui, que eu tive, são avistamentos que não entram nem na escala de primeiro grau. Porque os avistamentos que eu tive, geralmente são de luzes, pequenas luzes, pequenos pontos brilhantes no céu, nenhum fazendo uma evolução, nenhum eu consegui ver forma, ou se era algo metálico, não era. Não tinha detalhe, era só uma luz distante. E se a gente parar para pensar, 150 metros é uma distância considerada, né? Se você pegar ali, é coisa de quase 2 campos de futebol. Então é uma distância ali que não é tão distante para o nosso olho, para a nossa vista, né? Mas já não tá na escala, porque eu já não consigo dar tanta definição. E principalmente pode ser facilmente confundido com aeronave, satélite, fenômeno meteorológico, fenômeno óptico, fenômeno astronômico. Drone, pipa com LED. Pipa com LED. Pode ser 1 milhão de coisas, cara. Chegou nesse nível de pode ser 1 milhão de coisas, cara, e a gente não tem definição, não entra para a escala de contato. Nenhuma. Eu acho que a principal característica dessa escala é que, assim, para entrar na escala, não pode haver dúvida do que foi visto, né? Não pode ter dúvida que aquilo ali pode ser talvez um fenômeno natural ou outra coisa. Então tem que por isso que é contato imediato ou contato próximo, né? Close encounter. Tem que estar perto, para não haver dúvida mesmo. Então, 99,9% do que a gente ouve de relato por aí, ou que vê vídeo, vê foto, não entra nem nessa escala, né? Bom, quanto aos avistamentos que a gente costuma encontrar, que a gente encontra na internet pesquisando vídeos, por exemplo, ou nos relatos que as pessoas têm, né? Quando o caso ocorre de dia, geralmente esses objetos eles têm uma aparência metálica, possuem forma de disco ou de esfera, às vezes cilíndrico ou também triangular, né? E muitas vezes na maioria dos casos, eles estão bem altos no céu ou então próximos do chão. Outro dia, falando dessa questão de distância, né? Como ele, nessa escala que ele criou, esses objetos têm que estar a menos de 150 metros, né, de distância. Outro dia eu saí aqui à noite, fui fazer compra no mercado. Do lado do supermercado está construindo um prédio, né? E o prédio já estava pronto, tal, mas assim... nunca teve nenhuma luz acesa naquele prédio ali. E aí naquele dia, essa semana aqui, eu fui ali no mercado, estacionei o carro, aí eu não olhei pro prédio, mas pela visão periférica eu vi que tinha uma luz acesa na direção dele. E aquilo ali me chamou a atenção. Sabe? Eu falei, nossa, o que é essa luz? Aí eu olhei, na hora identifiquei, pela primeira vez acenderam uma luz ali nesse prédio, né? Era uma janela lá que estava acesa. Só que, assim, sinceramente, eu não sei calcular a distância que eu tava daquilo ali. Não sei se sou eu, que sou ruim de distância, geralmente eu tenho uma boa noção de espaço, mas eu não sabia precisar necessariamente a distância que eu tava. Você imagina um prédio que tá a, sei lá, uns 100 metros na horizontal, assim, de distância para você, no quarteirão da frente, e era uma luz mais ou menos na altura do 10º andar, sabe? Aquilo ali seria um avistamento, para mim, relativamente muito próximo, sabe? Não tá posado no chão, mas seria muito próximo. Então, assim, mesmo que seja 150 metros para menos, né? O máximo de distância é 150 metros. Um avistamento de 150 metros de distância ainda é bem, bem perto, né, cara? É o que eu comentei. Se você colocar de forma... Pra gente tentar comparar, 150 metros a gente tá colocando a média ali de 2 campos de futebol. Mas é muito fácil pra gente identificar alguma coisa
a uma distância dessa, de 150 Sim. metros. É muito fácil da gente conseguir Sim, ver e determinar o que a gente está vendo. Só que, se a gente entrar nessa questão da escala de Heineck, levando em consideração o fenômeno, eu vi uma luz a 150 metros, aí eu já não consigo precisar. Dependendo do tamanho. Obviamente, eu vi Ele um colocou objeto... isso aí como uma medida de segurança, né? para não... Porque senão ele já... provavelmente ele já consegue eliminar muitos dos avistamentos. Até porque a maioria dos avistamentos, a gente pode colocar, eu acredito que mais de 95% dos avistamentos, é no céu. É coisa muito longe. Então, aí ele já consegue tirar. Ele já consegue quebrar tudo mais. 150 metros, cara, se você tá no chão, na terra, e você avista uma coisa a 150 metros, você já pode excluir um monte de hipóteses também. Não só OVNI, por exemplo, sei lá, alguns tipos de fenômenos naturais, um avião no céu, a essa distância. Serve também, mas o principal motivo, acredito eu, seja a classificação, a escala começar a partir do momento que você já não tem mais dúvida de que aquilo ali não é nada das outras explicações. Eliminou todas as hipóteses. Isso para os casos diurnos, né? Nos avistamentos noturnos, as mais comuns são luzes que são bem definidas, mas elas não têm aparência ou movimento explicáveis. Então é aquele caso clássico de uma luz estranha no céu que faz um movimento que nenhum avião poderia fazer, enfim. Geralmente essas luzes são brancas, laranjas, azuis e vermelhas. E essas luzes noturnas representam a maior parte de todos os relatos ufológicos. Em segundo lugar, a gente tem aqueles objetos metálicos durante o dia que o Guto comentou. E existem casos que são menos frequentes, que têm um significado especial, digamos assim, porque eles têm registros que vão além do relato. Por exemplo, um plot num radar, né, um registro no radar, que coincide com o relato de uma visão feita pelo operador do radar. Ou então um piloto, um aviador, ou alguma outra testemunha. Então ali você tem uma outra indicação além da visual. E aí, no caso da escala Heineck, tudo isso acontece a mais de 150 metros das testemunhas ainda. Então, por isso, às vezes você fala que esses casos têm grau zero na escala Heineck. Formalmente, esse grau zero não existe, mas é uma expressão que muitos ufólogos, acho que especialmente fora do Brasil, né, passaram a usar para se referir a casos como esse. Então, mesmo que tenha um registro além do relato, pode ter uma foto, pode ter um vídeo, pode ter um registro gravado em dados de radar, pode ter o que for. Se não estava a menos de 150 metros, ele não entra na escala Heineck. A gente vai ver que o segundo grau ele tem ali uma questão mais ligada a efeitos no ambiente ou registros e tal. Mesmo assim, se não chegou a essa distância mínima, ele não entra na escala. Imagina o filme, né? Tem o contato imediato de 4º grau, que dá um cagaço da porra, né? Tem o contato imediato em 3º grau, que é o primeiro que ficou famoso, né? Que até o Heineck aparece. Imagina o filme Contatos Imediatos de 0 grau. É tipo um rojão. Assim, pum! Sabe? O filme acabou o filme. É um curta. É um curta. Cara, ai, meu Deus, um OVNI. Acabou. Acho que é isso. É bem isso. Que não, aí a gente começa a pensar esses casos de avistamento no céu durante o dia ou à noite, daquela luz bem longe. Da maioria dos vídeos que a gente recebe, não entra nem em grau zero. Acaba entrando nem em grau zero às vezes. E aí, para ele ser grau zero é porque a gente acaba tendo um relato que corrobora para ele de uma outra pessoa que pode ter chego mais próximo. Por exemplo, os casos dos avistamentos dos pilotos lá no Rio Grande do Sul. As luzes que foram registradas por câmeras tava muito longe. Era uma coisa muito longe. E aí você tem um relato do piloto falando que a luz seguiu, que a luz acabou... Aquele caso lá do Rio Grande do Sul tinha informação de radar? Alguém de radar falou Não, algo? nenhuma vez deu plot em radar.
Nenhuma vez. Eu acho que até por isso que quebrou um pouco o argumento deles lá, porque assim, como não deu plot em radar, automaticamente já se elimina a possibilidade de estar muito perto. Então, provavelmente estava bem mais longe do que o cara estava olhando. E ainda daqueles relatos, de boa parte daqueles relatos, é um ou outro, e isso inclui também aqueles relatos da FAB que a gente trouxe aqui, é um ou outro que a pessoa consegue determinar a proximidade. Então, a maioria deles é uma luz que está longe e ele está acompanhando, então é aquilo que o Eduardo já... Nossa, mas lembra de um relato lá da FAB que Não, tem o quadrado, tem o quadrado. De paralelepípedo que passa do lado do avião. Exato, aí isso provavelmente já entraria num contato de primeiro grau, com facilidade, porque aí você tem a proximidade, passa coisa de nem 10 metros do avião, né? E aí você já tem um contato de primeiro grau, porque você vê definição, você vê a forma do objeto. Eu lembro de relato, de alguns relatos que a gente chegou a ouvir em outros podcasts, de pessoas que viram inscrições no objeto, de tão próximo que o objeto ficou. Mas assim, é justamente isso. A pessoa conseguiu ver alguma inscrição, viu... A pessoa leu a placa do... leu a placa do objeto. Ouviu... Andrômeda BK9 4X. Viu seres, né, dentro da nave, mas assim, ficou só no visual, é onde a gente tem o primeiro grau, né, que é o contato dentro dos 150 metros, e aí a pessoa consegue ter ali um pouco mais de definição do que é aquilo ali, né? Luz, veículo estranho, às vezes seres e tal, mas é aquela coisa que fica só no avistamento e a pessoa não tem muita certeza ainda. Mas ela já consegue falar, ó, não era um carro, não era uma lanterna, não era... Ela já consegue dar uma definição um pouco maior do que pode ser, né? Então, para entrar no primeiro grau, aí a gente já começa a entrar num assunto mais palpável, né, dentro desses relatos. Só que existe uma quantidade muito grande desses relatos dentro da ufologia. A gente tem muitos casos aí de grau zero e contato de primeiro grau, né? A gente acaba tendo bastante ainda, né? Pessoas que nem na Operação Prato, né, aproveitando, né, a vibe do podcast aí, galera, tá todo mundo falando disso, reviveram a Operação Prato como um debate. As pessoas dão definição do que são os objetos. Então, é um forno, né, que eles falam que é um objeto em forma de forno. Só que o forno do Pará, ele é uma bacia. E aí eles falam que era tipo em forma de forno, um em cima do outro, alguma coisa que dá a forma do disco voador. Era um forno tradicional lá dentro. Deles. Um estilo diferente. Isso. Né? Realmente, quando eu fui entender qual que era esse formato, pra mim, eu não falaria que aquilo lá tem um formato de forno. Pra gente não tem... É outra coisa. É outra coisa. Aí que referência cultural. É aí que entra a questão até do relato deles ser um pouco mais palpável, porque eles vêm com o linguajar deles de lá, né, falando que aquilo tem formato de forno, a gente acaba não entendendo, e imagina naquela época, você coletar o relato de uma pessoa naquela época, ela fala assim, não, mas tem formato de forno. A gente vai, mas o forno é quadrado. Como que tem um formato de forno? Né? Aí você vai ver o forno deles, ele parece uma bacia, e aí é realmente um disco voador, né? É o pires, né? Voador. Então, assim, é o prato. Então, isso é um contato de primeiro grau. A pessoa viu, deu definição. Tem outros relatos lá na Operação Prato, onde eles falam até que tinha linhas no objeto, tinha cor, inscrições também, enfim. Né? Então, isso é o que já cabe na questão do primeiro grau. Uma coisa que eu achei... a hora que a gente estava falando, me veio a atenção, quando a gente estava falando dos os tipos de avistamentos de dia e de noite, né? E é curioso, né, cara? Esses movimentos de zigue-zague, esses movimentos estranhos, as histórias geralmente são de noite, né? Isso é uma coisa que sempre os outros perguntam. Não é nem que as histórias são de noite. As histórias acontecem, isso acontece de dia e de noite. A questão é que, assim, quando se tem algum vídeo de objeto voador não identificado de dia, eles geralmente não estão fazendo esses movimentos em vídeo, porque em relato você ouve. Até o
o David Fravor, o Ryan Graves lá, eles falam, né? Eles avistaram o tic-tac, o gimbal lá, era durante o dia. E eles faziam, de dia eles viam com os olhos deles e com a câmera e radar e tudo mais, o negócio fazia aquele movimento não de zigue-zague, mas tipo que ele vai pra frente, dá uma freada instantânea, vira pra esquerda, 90 graus, sabe? Movimento que chama atenção, né? Um movimento anômalo. O que a gente não encontra é vídeo disso. Relato tem. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Seguindo na escala, a gente tem então o segundo grau. Nesse segundo grau existe uma outra forma de percepção, além da visual. Ou então existe algum efeito no ambiente ou em objetos, em pessoas, em animais, enfim. E aí, como exemplo desses efeitos aí, a gente pode citar, por exemplo, o calor que algumas pessoas sentem ou sons que algumas pessoas ouvem durante um avistamento, marcas que ficam no terreno quando alguma coisa pousa, sinais de radiação, enfim, às vezes mau funcionamento de carro ou de máquinas, animais assustados, amnésia em alguns casos, até a catalepsia, né, que é quando a pessoa fica travada, ou animais também ficam travados, enfim, tudo isso aí entra no segundo grau. Ou seja, é quando tem um outro efeito além do avistamento, né? É tipo, a pessoa viu e alguma coisa aconteceu. Que é os... Mas e se por exemplo, a pessoa... que nem naquele filme Sinais, vamos lá. O cara não viu nenhuma nave descendo na fazenda dele, mas ele acorda no dia seguinte, tem aquele agroglifo no meio da plantação de milho. Isso aí seria isso é um contato? Entra nessa escala? Porque o cara não entrou ele não entrou em contato com... Ele entrou em contato com a consequência, né? O agroglifo em si, né? Não precisa nem ser só dos sinais que é ficção, mas tipo... O agroglifo de Ipuaçu, que a gente, né, teve controvérsias e tal, mas é o mais atual aí, muita gente foi. Eu acho que não, né? Porque não teve contato, né? Então, entraria como um contato do segundo grau? É como você achar uma marca de... Uma impressão, né? A gente falou de marca de pouso. Como você achar impressões ali no chão e você não sabe do que é. Necessariamente aquilo é uma forma de contato? Necessariamente não. Então, encontrar um agroglifo, por exemplo, não é necessariamente um contato de segundo grau. Agora, a partir do momento que você foi lá, pesquisou e falou, realmente isso aqui foi feito por um fenômeno anômalo. Pô, aí ele é um sinal de um efeito de um contato de segundo grau. Sim. Ele é o efeito, ele não é o contato. Então, nessa escala, a pessoa testemunha tem que estar ali, né, na hora. Em todos os eventos, né, para ver o contato. Se você ver um objeto desses, um objeto, uma luz, o que for, criando um agroglifo, aí você teve um contato de segundo grau. Ou então se você viu, o objeto foi embora e depois deixou a marca. Contato de segundo grau. Tipo, você tá olhando, o objeto desce, você vê o objeto pousar, subir, ir embora, e aí você ainda vai lá ver, tem a marca dele, porque não necessariamente é um agroglifo, né? Eu já vi o Machado fazer uma explicação disso, que existe uma diferença entre agroglifo e um outro termo que é utilizado para onde pousa, né? Onde pode ter o pouso de algum objeto. E aí, nesse caso, tem um outro nome, mas isso seria um contato de segundo grau. Você vê o objeto e ainda... ele deixou uma marca. E questões, Eduardo, questões assim de... além do contato, né? Além da pessoa ver aquilo lá, pode não haver uma marca no solo, mas alguma consequência física na própria saúde da pessoa também. Entra nesse grau? Aí se realmente for por causa disso, é um contato de segundo grau. A gente teve, né, aquele papo com o Gatti semanas atrás, acho que já há poucos meses atrás, enfim. Os casos que ele mostrou ali seriam sinais de um contato de segundo grau, pelo menos. Né? Porque uma coisa interessante também é que os graus da escala do Hynek, durante um episódio desses, eles podem ser cumulativos. Sim. Então, o caso ele vai subindo os degrauzinhos ali
e ele vai acumulando essas características. A gente considera a característica mais marcante, assim, né? Aquilo que é mais... a que dá o grau maior. Gente que teve uma experiência dessas e teve queimadura, teve inflamação. A gente tem casos que falam de cegueira temporária, micção, né? A pessoa começa a fazer xixi... Enfim, e aí você não... Quando existe o exame médico adequado... Tem casos em que a pessoa ficou catatônica, né? Ficou dias até voltar a falar. Isso era inclusive comum em algumas testemunhas do Alma Mariposa até. As pessoas ficavam dias sem conseguir falar. Mas aí quando existe o exame médico adequado, certinho e tal, e ninguém consegue levantar uma causa justificada para esses efeitos... Então a gente entende que pode ser um contato de segundo grau. E aí a gente fala muito de lesões, né? Coisas negativas para a saúde da pessoa, mas existem também curas. Existem casos com curas que não são explicadas e essa cura inexplicada junto tem ali um relato da visão de alguma coisa, uma luz, um ser, enfim, o que for. Mas é um caso de segundo grau. Indo primeiro para um exemplo mais próximo da gente. O relato do Claudão, que a gente levou na nossa live lá. Que ele tem aquela questão de que ele viu luzes e aí depois ele percebeu que ele teve um missing time na situação, né? E aí ele perdeu o horário do serviço e tudo mais. Pra quem não viu esse relato, tá na nossa live que tá no YouTube, tá? Na live de aniversário nosso, a gente colocar lá no YouTube. Claudão, que é ouvinte nosso, é apoiador nosso, ele é de Portugal, ele contou essa história pra gente. Esse seria um contato de segundo grau, né? Porque ele teve o avistamento de luzes e depois ainda ele teve uma situação de missing time e tudo mais, né? A gente teve um efeito na testemunha, né? Considerando que realmente ele passou por uma experiência dessas, teve esse efeito, então realmente é um contato de segundo grau. Obviamente, como você bem disse, considerando todos os fatores sendo ali levados para a questão ufológica, né? É aquele negócio, a gente não pode afirmar as coisas, né? Não dá pra gente afirmar. Mas pelo relato, seria um contato de segundo grau. Operação Prato também, né, Guto? A gente acaba tendo muito caso de contato de segundo grau. Acho que quase todos. A impressão que me dá é que esses tipos de marcas que as pessoas acabam ficando no corpo, consequências na saúde ou mesmo no solo e tal, não tem uma intenção, talvez, de que isso aconteça. Agora, no caso da Operação Prato, muitas pessoas eram atacadas, né? Então, eu não sei se, por exemplo, porque é diferente, né? Você ter efeito de radiação, você ter efeito de uma radiação, por exemplo, que você estava perto de um OVNI e você de repente ser atacado por ele. Eu acho que ali na Operação Prato a gente tem mais de um. Com certeza tem as duas coisas. A gente tem mais de um, por quê? A gente tem essa galera que recebeu... foi atingida, sugou sangue, machucou a pessoa, mas existe aquele caso das pessoas que ficaram paralisadas, só com a luz, tipo, a luz apareceu e ela ficou paralisada e não teve nenhum contato direto. Um outro relato, o cacique da tribo Yawanawá, do Rony, ele tem esse relato de que ele viu a luz, foi cometer o erro, né, que não se faz, que é querer atirar na luz. A luz paralisou ele. Seria um contato de segundo grau. Tem um outro caso que dá para caracterizar como contato imediato de segundo grau, é de um santo francês, São Martin de Tours, no século IV. Né, ele teve uma experiência com uma nuvem luminosa, lembrando muito que o Rony falou, né? Que aconteceu com ele lá no Acre. A expressão que ele usa é nuvem luminosa. A mesma que São Martin de Tours descreveu o que ele viu. Ela apareceu sobre ele enquanto ele meditava. A luz iluminou o ambiente que ele estava ali e ele disse que ele viu uma figura, ele descreveu como um mensageiro celestial no meio dessa luz. E depois disso também houveram alguns efeitos físicos no corpo dele e no solo. Então isso aí é um evento que entrou para a religiosidade, né? Que foi interpretado de forma religiosa, que foi crucial até na própria questão da beatificação desse santo, São Martinho. Poderia facilmente ser caracterizado como um contato imediato de segundo grau. Eu acho ainda que um dia a gente precisa fazer um especial aqui, pode fazer numa live até. A gente faz igual um episódio do Vilela de 12 horas, em que a gente fala só sobre casos
ufológicos que podem ser interpretados como religiosos. Aí pronto. A gente mata todo esse assunto aí. Trazer o Wendel, que tá estudando só sobre isso, né? Mandar um abraço pro Wendel que tá com o arquivo Duck. O Wendel, ele tá indo em cima disso, de casos que são, né? Eles permeiam ali na religiosidade. Inclusive, talvez o maior deles também é um bom exemplo de segundo grau, que foi o avistamento em Fátima, né? Em 1917, que tem uma quantidade absurda de pessoas que viram o sol, né, dançar e tudo mais. Mas seria de segundo grau? Teve algum evento, alguma outra, tipo, aquilo deixou marca, deixou Sim, alguma... porque choveu antes, rolou uma chuva muito forte antes, e na hora que o sol dançou, como eles dizem, a roupa secou. A roupa de todo mundo secou. As pessoas sentiram o calor também. E sentiram o calor e tudo mais. Então eu acho que talvez o maior avistamento coletivo que já aconteceu, né, na história da ufologia. Essa história aí a gente tem que fazer, né? O contato de Fátima, cara, o avistamento de Fátima, assim, é fantástico. Ele é um avistamento, assim, que independente se ele é religioso, se ele é ufológico, se é os dois, não sei. Eu sei que é o tipo de argumento que a gente pega e fala assim, tá, você é cético? 1917, sol dançando na frente de não sei quantas mil pessoas e todo mundo ficou sequinho na hora. Explica aí pra mim, por favor. É louco, cara. É um caso bem, bem interessante mesmo. Bom, aqui então, no caso de segundo grau, como precisa existir um outro efeito ou então algum tipo de registro, imediatamente a gente pensa em foto, né? Foto, vídeo e tal. E aí você pode imaginar que foto é a melhor forma de registrar e, portanto, é inquestionável, mas existem várias questões bastante pertinentes aí. Não vou me estender porque já existe um episódio muito bom aqui no Contato a respeito disso. É o papo com o Jorge Ueso. Não vou me lembrar qual é o episódio agora. Mas... acho que é 13 e 14. Então lá na pré-história do Contato, tá lá. É bem isso aí mesmo. E lá você entende por que foto não é necessariamente o melhor registro possível e como você deve proceder caso você veja alguma coisa que acha que realmente é estranha e queira tirar uma foto ou fazer um vídeo disso. E então, e lá o Ueso fala também um pouco sobre como acontece a análise adequada dessa foto, né? Mas aí eu deixo para você ouvir lá e aí a gente segue daqui. Vou até fazer um ponto aqui. O pessoal que acompanha a gente nas redes sociais vê que a gente posta, né, bastante vídeo de objetos, né, de qualquer coisa lá voando, fazendo evoluções, um objeto estranho e tudo mais. Aí tem os espertão que vão lá comentar, que é bem legal de ver, porque aí são os especialistas, né? Eu acho bem legal essa parte. E a galera vai lá, e aí vem uns que pegam e falam assim, nossa, tão perdendo como é que falaram, Guto? Que a gente tava perdendo? Não, a gente já... A gente tá decaindo. Estamos em decadência. Estamos em decadência. Pra gente chegar em decadência, a gente tem que chegar no ápice primeiro. Isso é uma coisa que a gente não chegou. Mas assim, entendam que nem tudo que postamos na página quer dizer que nós estamos falando que aquilo ali é extraterrestre, de outro mundo. Não. O nosso conteúdo é um conteúdo para ser debatido. Então, se a gente publica, você debate o que você acha que é. E tá todo mundo ali para debater com respeito e chegar numa... Não é porque a gente postou lá que a gente tá falando que aquilo lá é um UFO. Aí as pessoas veem, mas aí é desinformação. Cara, desinformação era se a gente publicasse aquilo falando que definitivamente aquilo é um UFO de algum lugar, da forma que algumas outras pessoas fazem por aí. Então a gente publica lá, a gente nem fala. A gente fala, foi filmado em tal lugar e acabou. E acabou. A gente não fala se é, se não é. Não fala. E aí, tirem suas conclusões. Então, aproveitando, né, dessa parte de que a gente falou de que foto não é um bom registro, essa é a prova. Vídeo, foto, não é um bom registro? Essa é a prova. Porque gera-se debates e nem sempre a gente consegue chegar numa conclusão, tá? Então, é um contato de segundo grau? Nem sempre. Pode ter sido só um bom vídeo, um bom registro, ou você filmou um avião ou um balão
e você tá achando que é outra coisa. Faça parte da nossa comunidade de apoiadores no apoia.se/ocontatopodcast e ajude nosso projeto a crescer ainda mais. Contribua e tenha acesso às recompensas exclusivas, além de um super grupo de apoiadores. No terceiro grau, aí a gente pode, talvez, dependendo dos exemplos que a gente usar, a gente pode usar o nosso cagaçômetro. No terceiro grau, a gente tem a visão de seres que nós entendemos que são os ocupantes dos objetos que são vistos nesses casos. Quando Hynek criou essa escala, que foi publicada em 72, ele, que não era exatamente um defensor da hipótese extraterrestre, ele usou o termo seres animados. Então ele não fez julgamento sobre a forma como... sobre a origem, né? E a forma deles. Então ele não especificou como extraterrestres. E ele, particularmente, quando tinha que investigar relatos naqueles projetos da Força Aérea e depois também com parceiros civis, quando ele tinha que investigar relatos que envolviam esse tipo de avistamento, esse tipo de encontro, ele ficava bastante desconfortável. Então, os casos que envolvem aí esses seres animados, no mínimo, terceiro grau. Cara, caso Maria Sintra aí seria um contato imediato terceiro grau? Cara, eu tô pesquisando exatamente, eu estou nesse momento que a gente está falando sobre isso, eu estou buscando duas informações. Primeiro, para quem... Tem muita gente que gosta da nossa abertura, né? Na nossa abertura, tem ali os sons da entrevista com a Maria Sintra. O finalzinho nosso ali é o trecho dessa entrevista, porque ele fala justamente, ela teve um contato imediato de terceiro grau. Só que o caso Maria Sintra aconteceu em 1968. A escala Hynek veio em 1972. Então eu tô tentando achar aqui quando é aquela entrevista com a Maria Sintra que todo mundo acaba ouvindo, o áudio da nossa abertura, de onde vem, de quando é essa entrevista. Eu sei que é de um tempo depois, quando aconteceu com ela o caso, mas não tem como ter sido logo em seguida, porque ele usa o termo ela teve um contato imediato de terceiro grau. Se isso foi inventado pelo Hynek em 72, não era do conhecimento das pessoas isso antes. Ou estou errado, meu caro Eduardo Oliveira? Viagens no tempo, cara. Isso explica muita coisa. Muita coisa. Já que você citou o caso Maria Sintra, existe o caso de existe o relato de um objeto, né? Perto do prédio, não tem? Ela viu um objeto também. Ela vê o objeto, que a ser, né? Que vem falar com ela, tal, ela... Depois ela vê a criatura, a mulher lá, sei lá o que, ela entrando no negócio e o negócio subindo. Isso, é isso aí. É verdade. E se eu não me engano, ela viu essa mulher que apareceu e falou com ela, e ela viu outro indivíduo, outra Ela fala que tinha outra criatura, era um homem. Ela cita que tinha um homem dentro do veículo que faz o barulho de catraca na hora de voar e tudo mais. Fala, pessoal, beleza? O caso Maria Sintra aconteceu em 1968 e a entrevista dela acontece em 1974. A gente ficou tentando encontrar essa informação, mas no vídeo onde ela é entrevistada não fala a data da entrevista, mas ela traz a seguinte informação. Quando ela teve o encontro com o ser, ela tinha 56 anos e na data da entrevista ela tem 62. Sendo assim, 68 mais 6, 74. Tô bom de matemática. Por que eu perguntei isso? Porque um ufólogo chamado Ted Blocher, ele fez uma espécie de subclassificação desses casos de terceiro grau. Então ele colocou uma escala dentro desse terceiro grau com 6 subtipos, conforme a forma como esse ser ele foi visto. Então, no subtipo
né, 3A, vamos colocar assim. O ser é visto dentro do objeto, que é o que você intuitivamente imaginaria. Tipo B, o ser é visto fora do objeto. Então, se num avistamento foi visto o objeto separadamente do ser, ele entra no tipo B. Tipo C, uma entidade, né, um ser é visto próximo a esse objeto, porém nem entrando e nem saindo. Então, ele não necessariamente interage com o objeto. Tipo D, essa entidade é vista, mas nenhum objeto é avistado. Então, ele não tem conexão necessariamente com esse objeto, embora atividades de UFOs, né, relatos ufológicos, aconteçam na mesma região ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, de vários avistamentos do Homem-Mariposa. Você tem a criatura aparecendo em determinada situação e naquela região, na mesma noite, na mesma semana, existem relatos de OVNIs. Esse é o D. Tipo E. É uma entidade observada e nenhum objeto avistado e também não existe nenhum relato de OVNI associado a ela. E no tipo F, nenhum OVNI ou nenhuma entidade é observada, mas a testemunha experimenta algum tipo de comunicação inteligente com algum ser. Porém, ela não vê nada. Ela sente aquilo... Pô, mas essa aí já fica difícil, né, cara? Aí é telepatia. Sim, aí realmente é mais a telepatia. Para casos, né, de pessoas que alegam que têm contato telepático com seres, 3º grau, subtipo F. É aí que entra aqui. Isso assim, para ter isso na classificação, significa necessariamente que tudo isso é real? Não, mas a gente está tentando encaixar os relatos em caixinhas e o Blocher colocou isso dessa forma. Essas categorias subcategorias que ele criou aí, ele criou porque existem histórias que contam essas coisas, né? Em cima dos relatos que se tem, né? Ele não saiu inventando essas classes. Mas então, assim, no contato imediato de 3º grau, que é o diferencial dele pro 2º, é que agora tem um contato com uma criatura ali do outro lado, né? Não é só avistar um objeto e ter uma consequência. Para ele acontecer, tirando essa última subcategoria aí, a pessoa tem que ver um ser ali. É isso? É isso. Você precisa ver, como o Hynek colocou, um ser animado. É extraterrestre, interdimensional, não interessa. É um ser animado. Então, um exemplo aí, né? A gente falou do caso Maria Sintra, mas também o caso Zamora, que inclusive o próprio Hynek investigou com o Blue Book. Foi em Socorro, no Novo México, em 64. Então era um policial que estava fazendo uma patrulha lá numa rodovia e ele viu um objeto oval pousando. E aí ele chegou a ver duas entidades, né, 2 seres perto desse objeto. E aí ele viu esse objeto decolar e fez um barulho altíssimo, tanto que o Zamora ficou muito assustado, achou que ia explodir, enfim. E depois foram encontradas marcas de pouso onde aquele objeto estava e acho que tinha restos de metais também. Então é um caso que entra aí. Cara, o ET de Varginha, né? As meninas encontrando... O ET de Varginha é um caso de... Caso Varginha. Acho que, ET de Varginha, caso Cláudio. Boa. Caso Cláudio já não sei se vai até além, viu? No mínimo 3º grau, né? No mínimo 3º grau. Que é assim, o que a gente tem de informação é no mínimo 3º grau. Porque você tem ali os seres que andam no meio do matagal lá e tudo mais. O próprio Rony teve um contato de 3º grau no Atacama. Sim. Ele teve um caso de 3º grau. Na Operação Prato, a gente tem caso de 3º grau, onde criaturas foram vistas. Inclusive se comunicaram, né? Então, assim, uma das subcategorias que o Eduardo citou, a pessoa, a testemunha, ela vê um ser, mas ela não vê necessariamente uma nave, né? Um objeto, um veículo. Então, por exemplo, casos que nem o que o Eduardo contou pra gente na live, daquela experiência dele, que ele teve uma paralisia do sono. Foi isso, né, Eduardo? Foi. Teve uma paralisia do sono e aí ele viu 3 criaturas no quarto dele. Isso aí entraria como um contato imediato 3º grau. O seu também. Sim. Mas o meu... Mas o seu nada. O seu principalmente, né, cara? O seu não foi paralisia do sono, né? Que eu vi um cara. Tipo, não era um ET Grey, não sei o que lá. Era um cara correndo. Ele tava correndo pelado no meio da estrada? Tava. Estranho pra caramba. Mas estranho pra cacete. Seria. Inclusive, até uma coisa que é interessante, né? É que, assim, o Hynek, ele estudou todo esse assunto
para ufologia. Então, a escala Heineken ela é tida para ufologia. Mas se a gente estivesse falando de algo paranormal, por exemplo, o avistamento de alguma entidade, algum, né, um fantasma no caso. Pô, avistei um fantasma. Eu poderia aplicar a escala Heineken para isso? Então, a gente está sempre partindo do pressuposto que aquilo ali é um ser alienígena ou extraterrestre ou inteligência não humana. Independente da origem dele. A gente não sabe o que é, né? O que está sendo classificado é o tipo de encontro. O que é outra história. Poderia ser, então, né? A gente poderia usar a escala Heineken para uma questão mais paranormal também, porque é isso, é insólito, né? É algo insólito. Ou religiosa mesmo, né? Tudo vai depender de quem tá contando a história, né, cara? De quem tá analisando. Se eu não tenho ligação nenhuma com ufologia, posso até saber dessa escala, mas não me interesso por ela, eu vou contar de uma outra forma, talvez. Vou classificar de outro jeito. Mas eu acho que, assim, se a gente partir do pressuposto que estamos vendo manifestações diferentes de uma mesma coisa, ou interpretações diferentes de um mesmo fenômeno, aí eu acho que, por exemplo, a pessoa que ali avista uma bola de luz, um orbe de luz dentro de casa, um santo que avistou uma bola de luz no céu 5 séculos atrás, e um piloto de caça que avistou uma bola de luz no céu mês passado, usar essa mesma escala para falar de todos esses casos. Hein? Tudo depende de você ter lido Jacques Vallée, John Keel ou não. Como diria Xuxa, né? Tudo pode ser. Só basta acreditar. Sonhos sempre vêm. Eu esqueci o resto. Ainda bem que você esqueceu. Bom, só pra gente fechar o terceiro grau. Tem o filme, né? Contatos Imediatos Terceiro Grau, que, na minha humilde e absolutamente irrelevante opinião, é o melhor filme de ET que já fizeram. E justamente o nome veio dessa escala. O filme é de 77. E é o filme que a gente falou que o Heineken ajudou o Steven Spielberg a fazer. Inclusive aparece lá, né, numa sequência mais avançada lá no filme. Ele faz uma figuração entre os cientistas que trabalham lá num projeto do governo que quer... Não vou dar spoiler para quem não viu o filme, mas o filme é de 77, não é spoiler mais. Tem vários governos lá trabalhando para tentar fazer contato com seres extraterrestres, e aí tem cientistas que trabalham numa cena que aparecem várias naves lá, e o Heineken é um desses cientistas que fica olhando uma dessas naves. Outro cara que foi homenageado nesse filme é o próprio Jacques Vallée, que trabalhou com Heineken, mas ele não apareceu, mas ele meio que tem um personagem ali, um dos... Aquele personagem ali é totalmente inspirado nele, né, cara? É muito escancarado. Muito. Aliás, é interpretado pelo François Truffaut. Exato. Né? Que também não é qualquer um, mas enfim. E aí, então você tem esse personagem, esse pesquisador francês, né, que também é um cientista que pesquisa OVNIs para... Acho que ali é para a ONU. Né? Enfim, Vallée e Heineken sendo homenageados num filme do Steven Spielberg. Não vai ficar melhor que isso, cara. Dentro da fofoca da ufologia ou do folclore da ufologia, existe a conversa de que o Spielberg teve uma exibição desse filme na Casa Branca, né? E não lembro qual era o presidente da época, se era o Jimmy Carter, mas que aí os dois foram trocar uma figurinha ali após a exibição do filme, que o presidente de então teria dito pro Spielberg: você acertou na mosca, viu? Tem esse boato. A gente já citou aqui algumas situações que dentro desse filme acontecem e são justamente colocadas porque o Heineken estava na assessoria, né? Então, aquela cena da abdução do moleque, que a casa, que rola, né, o fenômeno poltergeist na casa deles lá, tudo começa a mexer e tudo mais, e não vem uma nave, né? Vem aquela nuvem, enfim, luzes e tudo mais. Depois tem aquela outra cena onde a polícia persegue aqueles orbes de luz pela estrada, assim, né? Isso aí foi tirado de um caso também que o Heineken
Investigou. Lá investigou no Blue Book. É. Né? Eu creio que a gente chegou a citar esse. Sim, a gente citou Sim. no episódio passado. Então é assim, o contatos imediatos de terceiro grau, ele é muito próximo, ele pode ser, né? A chance dele ser muito próximo do que é a realidade de parte do fenômeno é bem grande, justamente porque o Hynek estava ali junto ali na produção. Então, eu volto a dizer, né? Ele meio que deu uma zerada na vida. Fazendo até uma correção, segundo o meu caro Eduardo Oliveira, que é o homem dessas pautas sobre Allen Hynek, no episódio passado nós citamos que como é o nome dele, Du? Joel Hynek. Joel Hynek. Nós falamos o neto do Allen Hynek, que seria um dos produtores, né, ali na parte de efeitos visuais do filme Amor Além da Vida. Mas ele não era neto, na verdade ele é o filho do Allen Hynek, tá? Eu acredito que deve ser vivo até hoje também, enfim. Mas fazendo essa correção, tá? Inclusive, o Joel é retratado naquela série do History Channel. Ele do seria Blue Book. criança. Verdade, verdade. É a criança lá, o filho dele. Outro filme também que é interessante, que eu acho que surfou na onda do Contatos de Terceiro Grau, é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Eu acho que aqui traduziram só como Contatos de Quarto Grau, né? Aqui no Brasil veio traduzido assim. Eu acho que sim. Que é um filme de 2009. É outro filme que dividiu opiniões, assim. O Contatos de Terceiro Grau, ele divide as pessoas em dois grupos. Quem amou e quem não assistiu. Contatos de Quarto Grau é quem amou e quem odiou. Que opiniãozinha enviesada do caramba, hein, cara? Todas as opiniões são enviesadas por definição, né? Mas, enfim. Eu parto do princípio que só minha opinião importa, sabe? mas falando ainda, né, do filme do Terceiro Grau, cara, se você tá ouvindo o nosso podcast e não assistiu esse filme, pô, assista. Assista porque ele tem um pouquinho de tudo, cara. Ele é bonito. Qual ele filme? O Terceiro Grau? O terceiro. O quarto também. O quarto é muito bom. Não, sei. Tem os seus pontos negativos, mas é um filme da hora também. Só que ele é um filme de Cara, eu terror, gosto né? dele pra caramba como filme, velho. Um filme de terror. Ele é um filme de Eu terror. acho que a maior birra das pessoas é porque porque os caras fizeram meio que uma sacanagem ali, né? O filme é uma grande fake news, né? Isso. Esse é o problema. Eles vendem o filme como um documentário quase que foi encenado, né? Então falam, isso aqui é baseado em fatos reais e tal. Nada, é tudo um grande roteiro. Mas como filme em si, eu acho legal pra caramba. Ainda, agora na vibe atual. Contato de Quarto Grau, Du vai explicar o que é o Contato de Quarto Grau, mas estamos no momento onde a abdução em Manhattan está nas cabeças de geral aí. E está sendo debatido porque a pessoa supostamente abduzida está processando a Netflix por conta da produção do documentário. Parece que houve um debunker, eu ainda não assisti, né? Não sei direito como é que está o documentário, mas seria um outro exemplo de um contato de quarto grau, que é onde o negócio fica tenso. Explica aí o que é o quarto grau. Bom, o contato de quarto grau. A gente chegou então no terceiro grau, que tem a visão da criatura. Agora no quarto grau a gente tem numa palavra só a abdução. Ponto. Então agora essa pessoa ela é levada por um objeto ou então por esses ocupantes, né? Esses seres animados, como o Hynek dizia. O Vallée falava que um contato desse tipo tinha que ser descrito no qual, aspas, né? O observador passa por uma experiência de transformação de seu senso de realidade. Porque assim, segundo o Vallée, a gente consegue incluir nessa categoria casos de alucinações ou então de sonhos que são relacionados a um fenômeno que pode ser ufológico. E aí você consegue colocar situações em que pessoas não necessariamente viram os seres ou não necessariamente viram uma nave. Pessoas que simplesmente acordaram dentro de uma nave ou então não tiveram recordação daquilo, mas passaram por essa experiência sem ter o avistamento. Então, por isso que o Vallée colocou isso também. Cara, contato de quarto grau
é talvez o mais aterrorizante dos contatos, apesar que daqui pra frente é só pra trás, né? 5º, 6º, 7º grau, todos eles são aterrorizantes. Mas assim, o contato de 4º grau, ele é o que gera aquele medo muito grande nas pessoas, né? Então assim, filme sobre contato de 4º grau, a gente tem o próprio filme, né? Contatos Imediatos no Contato de 4º Grau, que é com a Mila Jovovich, né? E voltando, que a gente tava falando, ele foi vendido como um documentário e depois as pessoas viram que não era, então muita gente acabou criando um ódio nesse filme por causa disso, mas ele é um bom filme de terror, e ele traz ali o trauma de uma pessoa que foi abduzida e teve familiares abduzidos e tudo mais. A produção é bem legal também. E o próprio Travis Walton, né? É o Fogo no Céu, né? O dele é o... Travis Walton é o caso, né? Aí a gente tá falando de um caso ufológico que a gente teria aí o 4º grau de uma forma bem forte, né? Mas Beth Barney Hill. Que foi investigado pelo Hynek também. Né? Beth Barney Hill. Aqui no Brasil a gente tem... tem o Arthur Berlet. Arthur Berlet, eu acho que ele passa, né, de 4º grau. Acho que ele vai além. Ixi, aquele caso ele deve inventar mais uns 5 graus na escala pra história dele. O caso do Arthur Berlet, o negócio vai bem mais longe. Mas, literalmente mais longe, né? Mas tem vários casos aqui no Brasil, né, de contato de 4º grau, de possibilidade de abdução e tudo mais, fora os casos que o Gat, né, e a Bruna Bittencourt dão uma investigada, né? Que são casos que tem que ter regressão, pessoa que tem implante. Casos atuais, né? Casos mais atuais. Então, os contatos de 4º grau, aí a gente tá entrando... Cara, aí a gente entra na seara máxima, talvez, da ufologia, né? A gente tem que entrar em John Mack, que é o cara que pesquisava, estudava muito essa questão de traumas de pessoas que tiveram, né, esse tipo de experiência. A gente vai acabar entrando em vários pontos, né? 4º grau eu considero assim o aterrorizante dos contatos aí, sem nesse tipo de contato aí de 4º grau que surgem as histórias de Missing Time, né? Então, que nem o do Claudão. Vai ficando cada vez mais misteriosa. O do Claudão, ele pode partir de um contato de 2º grau pra 4º. É isso que é louco. Tipo, a história, ela passa por um Missing Time, teve algumas alterações, ele viu uma coisa, teve algumas alterações, é 2º grau. Ele não percebeu nada, ele não lembra de nada. Se acontece ali um estudo, a pessoa acaba lembrando, né? Ela passa por uma regressão, alguma coisa. Ela acaba lembrando que, na verdade, ela houve uma possível abdução, virou 4º grau. Então, é bem louco isso aí. O Contato Store. Camisetas exclusivas do seu podcast favorito. Conheça nossa loja e garanta já a sua. reserva.inc/O Contato Store. Chegamos então ao 5º grau. E o 5º grau ele foi proposto pelo grupo C7 do Stephen Greer, né? E ele trata de casos de comunicação entre a testemunha e esse ser animado, essa inteligência não humana, enfim. Essa comunicação ela é espontânea, ela é proativa, né? Ela é voluntária e bilateral. Então, tanto essa testemunha quanto esses seres, eles trocam informações por meio de comunicação. Geralmente, esse contato ele é telepático, geralmente, mas não sempre. E a pessoa alega que não tem nenhuma habilidade psíquica antes disso. Então, ela não imaginava que ela seria capaz, ou sequer que a telepatia fosse possível antes de passar por essa experiência. Nem todas essas pessoas identificam
essa inteligência que entra em contato com eles como sendo extraterrestre, apenas como sendo diferente da nossa. Um exemplo de um caso desses que eu acho muito interessante é o caso do Alan Godfrey. Na Inglaterra, era um policial, isso é de 1980. O policial estava fazendo uma patrulha noturna lá numa estrada mais afastada da cidade, e aí ele viu uma nave, era um objeto em forma de disco ou então de um diamante, porque ele tinha as laterais mais achatadas, e a parte inferior desse disco girava, a parte de cima parecia que tinha janelas ou painéis, mas era um material que não permitia ver o que tivesse dentro. E esse objeto pairava na rua e era muito grande porque ele bloqueava toda a rua. E tanto que ele falou que existia vento em volta desse objeto pelo movimento dele, porque as árvores também estavam agitadas. E aí, quando ele se deu conta, ele estava dirigindo, tinha se passado um tempo e ele estava dirigindo além do local onde ele estava naquela estrada. Então passou um tempo e ele não teve recordação daquele momento. Procurou uma hipnose regressiva para tentar obter a memória disso. E aí, então, ele teve a recordação de que ele estava num quarto, deitado numa maca ou numa mesa, algo assim. E ele viu, então, um homem muito alto, barbado, vestido com uma roupa que ele disse que era como se fosse a roupa de um cirurgião. Esse homem passou muita confiança e segurança para ele. Ele se sentiu muito confortável na presença desse homem e não sentiu medo, nada disso. E eles se comunicavam sem que esse homem abrisse a boca. Então é como se ele ouvisse as palavras ou soubesse o que esse homem queria conversar com ele direto na cabeça dele. Ou esse cara era o melhor ventríloco do mundo. Ou ele era o melhor ventríloco do mundo, porque depois apareceram os bonequinhos, né? Aí depois que ele teve essa comunicação com esse homem alto, barbudo, juro que não era eu, apareceram os Greys, e aí seguiu-se aquela cena de abdução que a gente conhece de filmes mesmo, que fazem experiências com ele, espetam coisas na pele, enfim. Isso coloca, então, o caso no 5º grau, né? Pela comunicação. Então, a gente tem a abdução, que é o 4º, a gente tem o 5º, que é a comunicação. Então, tá aí um exemplo. Cara, sabe uma coisa que me faz pensar que um pouco que toda essa história de abdução pode ser um grande teatro? Não tô querendo dizer que ela não acontece. O que eu quero dizer é que talvez ela não precise acontecer da forma como ela acontece. Porque, por exemplo, os caras têm uma baita tecnologia e o caramba tal. Não é de pegar pessoas, precisam pegar pela mão, né? Eles precisam entrar no quarto e 25 ali, segurar pelo braço, igual a gente vai pegar à força uma pessoa que vai ser internada num hospital psiquiátrico. Um monte de gente lá, pega ela na mão e ceda. Ao mesmo tempo que tem esse tipo de caso, de relato de abdução de dormitório, né? Por outro lado, tem as histórias em que a pessoa simplesmente tá num lugar aberto, tá na beira do mar, tá dirigindo na estrada, tá numa montanha e surge um objeto e suga ele, né, com uma luz pra dentro e ele desaparece. Para que as duas hipóteses possam coexistir, a gente tem que supor algumas coisas, aceitar algumas coisas, né? Que de um lado eles têm uma forma ali super, né? O cara vem, pega o negócio ali, pega a pessoa com um raio de luz. A outra não, ele invade e te pega pela mão e te leva embora. Para que essas duas coisas possam existir, essas duas formas no mesmo universo, o que a gente tem que assumir antes disso? Sabe? Porque se eles são capazes de levar daquela outra forma, se é a mesma raça, se é o mesmo ser, talvez ele tá fazendo faz aquela outra forma mais invasiva de entrar no quarto e pegar a pessoa pelo braço, assim, porque precisa ou porque quer passar essa experiência de medo para aquela pessoa, ou vai saber mesmo se foi aquela experiência mesmo, se aquilo acontecesse, não é simplesmente uma lembrança dela. Ou então a gente tem que pensar que seriam duas raças diferentes aí de ET. Aí uma tem uma tecnologia que consegue fazer aquilo, a outra não. A outra tem que descer, aterrissar, pagar a área azul ali do disco voador, entrar na tua casa, te pegar e te levar embora.
Aí tem que ser duas espécies diferentes. Ou, então, elas fazem de maneiras diferentes pra cada pessoa. Ó, esse aqui tá merecendo levar um susto hoje, hein? Vamos entrar no quarto dele. Cara, que nem, ó, pra mim, um dos casos que eu acho mais da hora na ufologia é o caso do Nilson Pátero. O cara foi abduzido aqui em Catanduva, perto daqui, teoricamente, né? E aí depois ele foi deixado no Espírito Santo, em Colatina. Nessa história, ele tem o relato, né, que ele conversa com o tal do Alex, passa um monte de informação pra ele e tal. E o que eu acho mais louco na história do Nilson Pátero, o que ele viu dentro da nave bate com informações do Bob Lazar, cara. Eu acho muito da hora essa comparação, sabe? Tipo, ele viu que dentro da nave tinham tipo um negócio que parecia bebedouro, né? 3 objetos que pareciam bebedouros, tal, não sei o quê. E aí vem o Bob Lazar e fala que na nave tinha, né? Na nave que ele pesquisava tinha 3 objetos lá que seriam responsáveis pela movimentação do objeto, e eles tinham um formato semelhante de bebedouro. Cara, eu acho fantástico. O caso do Nilson Pátero, eu acho assim, um dos casos mais da hora que tem em relação à abdução, e ele entra na questão de 5º grau porque ele conversa com o ser, né? Ele tem toda uma questão de que é apresentado para ele um outro ser que tem a cara dele. Eu lembro disso, né? De que, tipo, é tipo um clone dele, alguma coisa assim. Eles mostram um vídeo pra ele que era como se fosse a vida dele. E ele não foi abduzido só uma vez. Ele teve esse contato mais de uma vez com esse suposto Alex. E é um caso aí de 5º grau, né? Porque ele é abduzido, é levado pra nave. Ele conversa com os seres e tal. E depois os seres deixam ele em Colatina, né? É muito da hora, né? É um caso brasileiro, assim, que é muito bom para a questão de abdução. A gente tem vários outros casos brasileiros de abdução, mas o do Nilson Pátero é tido como um dos mais famosos, assim, em nível de abdução. Ó, tem uma história que é muito legal, cara, e que, assim, ela rolou mês passado, mês retrasado, em setembro. Um tiozinho na Romênia, ele desapareceu há 30 anos atrás, né? E ele reapareceu em setembro na casa da família dele lá, com a mesma roupa que ele tava no dia que ele desapareceu e com um bilhete no bolso de trem do dia que ele desapareceu. Só uma correção, Guto. Na verdade, ele, tipo assim, não foi desse ano esse caso. Ele acho que ele é de 2021 ou 22. Ele apareceu em 21. Ele aparece em 21 e aí o pessoal trouxe essa história de novo porque ele morreu, né? Tipo, pouco depois que ele voltou, ele morreu. Mas assim, é bem isso. São 30 anos que ele ficou sumido e ele volta com a mesma roupa, velho. É muito bom essa história. E assim, quando ele desapareceu, ele falou ele saiu de casa, ia fazer alguma coisa lá e falou pra família, ó, eu volto pra casa na hora do jantar. Foi pra estação de trem e desapareceu. E aí quando ele reapareceu, ele tava 30 anos mais velho, com a mesma roupa e com o bilhete do trem no bolso. Perguntaram pra ele onde ele esteve, e esse tempo todo ele falou, eu tava em casa. Tipo, ele não tinha lembrança, assim, de onde ele tava. Ele só falava que ele tava em casa. E ele morreu e não chegaram a fazer uma pesquisa maior em cima dele. Ele morreu, acho que em 2022, se eu não me engano. A história dele. Exato. Tem um caso de abdução legal também, que foi aqui perto de São Luís do Paraitinga, se não me engano. Tá? Eu digo aqui porque é perto aqui de Taubaté, né? Aqui no Vale. Pouco antes do carnaval, um grupo de amigos foi abduzido e só foi devolvido depois do final de semana de carnaval, sem memórias. Um grupo de amigos foi abduzido estranhamente, assim. Pessoal, o carnaval de São Luís do Paraitinga, que é super tradicional, os caras foram abduzidos e voltaram depois do carnaval sem saber o que aconteceu durante o carnaval. Não é muito estranho isso? Não é muito estranho? É estranho demais, cara. É um dos melhores casos que nós tivemos recentemente. Isso tem poucos anos, tá? Falando sério agora, vocês falaram do Nilson Pátero. O Além da Imaginação, do Alexandre Everton, fez um
um episódio muito legal sobre o caso do Nilson Pátrio, para quem quiser saber mais. Inclusive, fui convidado, tá? Então é um episódio realmente muito legal. E para citar um outro caso... ele é especial, então ele é especial. E rapidinho, só para citar mais um caso que tem comunicação e que é interessante, é o caso da Salyut 6, que eu acho que, assim, aqui no Contato a gente não gosta muito de ficar falando sobre casos específicos, mas esse é um caso que em outra oportunidade vale a pena a gente debulhar um pouco ele, porque ele chegou a ser admitido pelo governo soviético, né? Então, em 1981, tinha 2 cosmonautas na Estação Espacial Salyut 6 e eles viram um objeto em forma de esfera próximo da estação e começaram a olhar com binóculo e tal, viram que tinha janelas, e quando esse objeto começou a se aproximar da estação, eles começaram a ver os tripulantes e aí começaram a se comunicar com eles, embora não houvesse realmente uma compreensão do que eles estavam falando, né? Mas houve comunicação por gestos de mão e por sinais luminosos ali com lanternas e tudo mais. E aí chegaram ao ponto assim desses seres saírem desse objeto esférico e fazerem sinais para que os cosmonautas também saíssem. O que o controle na Cidade das Estrelas, né, perto de Moscou, não deixou. Mas meses depois o governo soviético fez ali um evento organizou um evento convidando alguns membros da imprensa, alguns pesquisadores ufológicos que eles tinham lá na União Soviética, esses cosmonautas, alguns militares e também alguns representantes do governo. E o chefe do programa espacial soviético na época mediou esse evento, né? Foi ali o mestre de cerimônia, digamos assim. E esses 2 cosmonautas puderam contar essa experiência e também foi exibida uma filmagem que eles fizeram em um dos momentos em que a nave estava mais próxima da estação. A imprensa não foi autorizada a reproduzir essas imagens de forma alguma e elas permanecem sigilosas até hoje. Então, o caso da Salyut 6 claro, falar de espaço para mim é lógico que eu vou me interessar, mas esse caso especificamente é muito bacana. Então eu acho que futuramente vale a pena a gente debulhar esse caso em mais detalhes, assim como outros casos que têm comunicação entre as testemunhas e os seres, né? Talvez até, quem sabe, no futuro vale a pena a gente fazer um episódio só sobre casos assim. Vou propor uma coisa aqui, ao vivo e gravado para vocês, meus caros parceiros de podcast e aos ouvintes. Óbvio, como você bem disse, nós não somos acostumados a ficar falando de casos. Porém, esse caso da Salyut 6, por exemplo, não era um caso que eu conhecia. Eu não tenho conhecimento desse caso. Eu acho que nós podemos, nesse novo ano de podcast O Contato, começar a introduzir alguns episódios de casos incomuns. Porque casos onde, né, principalmente casos brasileiros, são repetitivamente falados em vários podcasts. Agora, esse caso da Salyut 6, eu nunca ouvi falar. É um caso onde a gente pode acabar trazendo para vocês. Então, meus caros, eu faço essa proposta a vocês, da gente poder começar a trazer também alguns casos interessantes para os nossos ouvintes, ou então eu vou propor outra coisa ao ouvinte. Se tem algum caso, obviamente, um caso diferente, um caso que vocês gostariam de ouvir, né, e nunca vocês ouviram alguém trazer ele, manda pra gente, né? Manda uma mensagem pra gente no Instagram, falando, eu queria, ou nesse próprio, no comentário desse episódio aqui, um caso que você gostaria de ouvir a gente contando, né? A gente debatendo sobre esse caso. Nós vamos avaliar, né? Se a gente vê que não tem nada sobre aquele caso mesmo, aí a gente entra no mérito, né? Ou se a gente acabar encontrando outros conteúdos, a gente indica para você. Fique tranquilo. Mas deixo aí esse convite para vocês. Deixa o comentário, comenta no YouTube, comenta no Spotify, no próprio Instagram,
um caso ali que você tem interesse e gostaria de ouvir a gente falando. Chegamos então ao 6º grau. Ele foi proposto pelo ufólogo Michael Nesbitt. Nesse 6º grau, esses fenômenos provocam ferimentos ou até mortes das testemunhas. Essa categoria ela parece meio que redundante, né? Porque a gente já tem o 2º grau, que fala sobre evidências físicas e tal. Mas para falar de forma mais específica, existe aí o 6º grau, que fala especificamente sobre ferimentos, né, e mortes. Mas aí, um exemplo é um caso de 1917, na Espanha, na província de Las Urdes, onde Nicolás Sanches estava cavalgando, né, quando uma luz, de repente, apareceu no caminho dele e assustou o cavalo e fez o Nicolás cair. 9 dias depois, ele faleceu de uma forma que, na época, não foi explicada. Hoje, examinando a evolução do quadro dele durante esses dias, considera-se a hipótese de que ele tenha sido irradiado, dados os sintomas que foram observados nele. Então, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, algumas coisas da pele, enfim. Então, cogita... o caso Pedro de Toledo lá também. Né? Também entra também no 6º grau, né? Então, tudo que causa ferimento ou morte, e aí, assim, isso aqui é um trabalho para Carlos Alberto Machado. Sim, sempre será um trabalho para Carlos Alberto Machado, essa categoria específica. O caso Pedro de Toledo não é o caso Crixás, né? Não. Porque qual que é o caso que o cara tentou atirar no OVNI? Esse não é o caso Pedro de Toledo. Tipo, ele viu 2 criaturas, se eu não me engano, e aí ele chega, acho que a atirar em uma das criaturas, que a nave atira nele e ele morre. Esse é o caso Crixás. Tipo, ó, tava tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Aí ele revida e a nave, né, atinge ele acaba vindo. É um dos poucos casos, né, que a gente tem, assim, evidente a fatalidade. Eu acho que ele não morre no ato, mas tipo, depois é a mesma coisa, tipo, começa a aumentar os sintomas, né, e ele vem a óbito depois de um tempo. Então é um dos casos também que a gente acaba tendo esse tipo de situação. Que seria um caso de 6º grau. Não, desculpa, cara. Caso João Prestes. Um outro caso que se encaixa nessa categoria é o caso João Prestes. Ele foi estudado também pelo nosso amigo Carlos Alberto Machado, né? Esse caso ocorreu em Araçariguama, interior de São Paulo, em 1946, e que terminou uma pessoa, ela sofreu, sabe, um ataque de queimaduras, radiação, assim, ela faleceu, teve contato no dia seguinte ela faleceu. A pele da pessoa derreteu. Justamente é conhecido como o caso do homem que derreteu. Tá no livro Estranha Colheita, do Carlos Alberto Machado. Os casos do Estranha Colheita, eu acho que na sua grande maioria seriam casos de contatos de 6º grau. Caso Santa Isabel... Mutilação animal, né, cara? Mutilação animal entra nisso aí, chupacabra isso, obviamente. O caso do Passo Dyatlov lá, que são 9 pessoas, que se eu não me engano, que morreram na Rússia, com a mesma característica do caso Santa Isabel, né, que a pessoa, né, teve o rosto arrancado e tudo mais, e o corpo ficou quente ainda depois. São casos aí que a gente pode considerar... Sem gota de sangue, isso, né? Sem mancha de sangue. Se você viu um chupacabra em ação, você teve um contato de 6º grau. Pode ser. Vou fazer uma observação da 5ª série aqui, porque na Operação Prato também, né? Tinha ferimentos. Então, se você viu chupa-chupa em ação... mas deixa eu só... Mas sim, Operação Prato, a gente citou tantas vezes a Operação Prato no episódio. A Operação Prato entra nos casos de 2º
e sexto grau. Né? Que aí você acaba tendo um contato mais direto com qualquer coisa que seja, né? E você acaba se machucando de uma forma um pouco mais grave, né? Então a gente tinha questão de anemia, um monte de situação, assim. Pelo menos até agora o caso é esse, né? Porque parece que estão querendo mudar toda a história aí. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Eduardo, você já ficou frente a frente com o chupa-chupa? Nossa. Aí você me coloca numa situação um tanto complicada. Vamos fazer uma enquete no Instagram. Ai. Vamos colocar pro pessoal assim, você já viu uma chupa-chupação? Falar em chupa-chupa, meu caro Eduardo Oliveira. Ai. Qual que é o próximo contato? Aí você me complica mais ainda. Agora a quinta série vai ferrar. Aí você me complica mais ainda, porque realmente é isso. O sétimo grau ele foi proposto pelo Black Vault Encyclopedia Project e sugere justamente o acasalamento entre humanos e seres extraterrestres, interdimensionais, seja lá o que for, às vezes produzindo um híbrido, às vezes não, mas enfim. Isso foge muito das ideias originais do Hynek, né, que ele evitava de escrever os ocupantes das naves como extraterrestres, porque o Black Vault colocou como extraterrestres mesmo. Então destoa da ideia original da escala. Mas a gente tem que levar em conta que não existe evidência suficiente para determinar a origem e a intenção desses seres. Mas aí vocês falaram do caso Vilas Boas, por exemplo. Tá aqui. Apesar que o Vilas Boas Contato imediato, grau safado. O Vilas Boas é o único caso que a gente tem esse tipo de relato? Eu acho que não, né? Existem outros casos. Tem muita história. Até a gente falou do Contato Imediato Terceiro Grau, o filme, né, do Spielberg. Ele também, já nos anos 90, ele dirigiu aquela série Taken, que é muito legal. E lá na série tem isso também. Tudo bem, é uma série, mas eles falam aquilo lá na série porque tá inspirado em várias histórias que existem por aí, né? Na série eles mostram todo um programa de hibridização que leva várias gerações, né? Então, na série, os aliens, eles criam híbridos com algumas famílias ali ao longo de várias gerações. Então, também você tem o sétimo grau ali. Então, aí, assim, toda uma vertente da ufologia que fala de híbridos e tal, tá dentro desse... Você tem... Então, assim, até falando daquela questão do iceberg da ufologia, né? Acho que cada grau a mais que você vai subindo aí, você tá indo pro fundo do iceberg da ufologia, né? Então, para você... essa linha de pensamento que fala nessa questão de híbridos e tal, que existem pessoas... Toda aquela velha história de que eles estão entre nós, assim, né? Através de híbridos ou mesmo eles disfarçados. Você tem que já ter batido todas as fichinhas ali de todos os outros graus antes para chegar nisso. E só para lembrar, assim, o caso ele entra em uma classificação só, independente dele ter características de mais de um. Então, se você tem ali um caso que passou por todos eles, vale o grau mais alto, independente, né, da situação. Então, você tem um caso de uma pessoa que viu uma luz muito distante, que se aproximou, ela começou a ver detalhes do objeto, deixou marcas no ambiente, causou efeitos nas pessoas, e aí depois eles viram seres, e aí essa pessoa foi levada para dentro da nave ela se comunicou com os seres, depois de se comunicar, ela pode ter sido ferida, por exemplo, por algum motivo, e houve o ato coito. Então, sétimo grau. Você eles se encontraram, começaram a conversar, brigaram e resolveram no amor. É isso, né? Você acabou de descrever o caso Vilas Boas. É exatamente isso aí. Sim. Ou então metade do relacionamento de todo mundo que tá ouvindo aqui. Eu citei Péricles aqui no começo, não foi à toa. Tá sabendo disso. Mas, só uma outra questão aqui que eu queria falar rapidinho. Do primeiro, segundo e terceiro grau,
a gente teria como ter evidências dessas coisas, dessas situações. Agora, por exemplo, quando vai chegando nesses outros níveis, qual que seria a evidência que uma pessoa poderia dar de abdução? Ela trazer uma peça de dentro do disco voador? O de 6º grau, a gente até... Tipo, 6º grau e 5º grau não necessariamente chega a ser uma abdução, né? Porque isso pode acontecer sem a pessoa ter sido abduzida. Acontece em cada lugar. Mas assim, nem o de 5º grau, a gente tem um caso que ele é um pouco contestável, é baita polêmica, que é o caso do Imbornal. É muito polêmico e tal, mas para as pessoas entenderem, é um caso que seria de 5º grau. Por quê? A pessoa teve contato com os seres, tem mensagem passada pelo Imbornal, né, e tudo mais, e não chegou, se eu não me engano, não chegou a ter a abdução. Não chegou a ter aquela situação específica da abdução, foi só a conversa. Então esse seria um de 5º. E o caso Crixás, como eu citei, não teve abdução, a pessoa se machucou, os casos da Operação Prato de machucar, né, não teve abdução, e aí seria um caso de 6º grau. Então esses daí, quais seriam as evidências? Cara, evidência física mesmo, né, do que você tem. O 5º grau, nem sempre você vai ter evidência, né? Não, tudo bem, mas, por exemplo, o que você tem, né? Chega uma pessoa dizendo que, ó, essas marcas no meu corpo aqui foi um ET que fez. A marca no corpo tá lá agora. Como é que ela prova que aquilo ali foi um alienígena, entendeu? Essa questão. A questão da pessoa que é abduzida. Quando a gente já entra nessa etapa da abdução, do diálogo com o ET, qual que é a evidência? Como que a pessoa vai provar isso para alguém? Então, às vezes, a gente fala assim, as pessoas desmerecem muito o relato, porque relato não tem prova. Às vezes relato não tem prova, mas quando a situação é tão absurda que nem essa, você vai provar como. É a única coisa que tem, é o relato. Né? Não Tipo tem outra assim, coisa. tem que ter dado sorte da pessoa ter sido abduzida com o celular na mão, o celular tá funcionando. A probabilidade dela ser abduzida com o celular na mão hoje existe? Claro, todo mundo tá com o celular na mão. Só que, curiosamente, esses fenômenos às vezes interferem nos aparelhos eletrônicos, né? Você tem o Rony lá no Acre, várias vezes as bolas de luz apareceram lá e interferiram na câmera que estava com o melhor ângulo. Ela, inclusive, o fenômeno ainda manja de fotografia, sabe? Essa aqui que está com enquadramento bom, eu vou derrubar essa. Aí, de repente, aquela câmera que estava pegando de frente ali não funciona. As outras todas filmaram. Não, o Rony ele tem um relato mais interessante até do que isso. Que ele teria tido um caso, vamos dizer assim, um contato de 1º grau, que seria aquela luz que chegou perto dele. Chegou do lado dele, seria um contato de 1º grau. Aí ele foi e pegou o drone para tentar filmar. Qual que é a prova que ele tem disso? O relato dele. E o relato dele é a testemunha, né? Porque tem uma pessoa que conta a mesma história. Ele vai ter... Não sei, agora eu tô supondo, né? Então, assim, ele soltou o drone para ir filmar aquele objeto. Então ele tem o vídeo do drone voando e não pegando nada. Não, ele tem. Né? Ele falou que isso vai aparecer no documentário. Sim, só que aí no caso, o vídeo não... O drone não pega. Captou nada. Não captou, né? Não pegou nada. Não pegou nada. Então assim, qual que é a prova que ele tem? O drone com uma filmagem que pode ser qualquer coisa, o relato dele e da testemunha. É só isso aí. E é um contato de 1º grau. A gente nem tá entrando nos outros ainda. Eu acho que isso aí acaba sendo o seguinte. As evidências, as provas físicas que a ciência vai trazer, é óbvio que isso tem que ser buscado. Só que em alguns níveis de experiências, tudo que se tem é um relato. Se a gente desprezar relatos simplesmente porque não tem uma prova, então talvez esse tipo de caso nunca se vá ter prova mesmo que... aí a gente entra num outro personagem da ufologia que a gente já citou ele aqui várias vezes e provavelmente a gente vai acabar fazendo um episódio sobre ele. Tem podcast sobre ele, que é o Claudio Corvo. O Claudio Corvo, ele vinha justamente nesse ponto de
falar sobre a importância dos relatos. Do quanto que o relato de um civil é importante para a gente poder tentar entender um pouco mais o fenômeno. Agora, entrando aí nessa seara de o que a gente tem de evidência, o único contato que teria evidência física seria o segundo grau. Seria o segundo e o sexto. Seriam os dois únicos. E ainda o sexto e o segundo também, a gente não tem a prova da origem dessa evidência. Você tem uma consequência do contato ali. Agora, a prova de quem fez aquilo... Não tem também. Acaba não tendo. Aí você conta com o relato. Então, tipo, o relato da pessoa, ela usa aquela evidência como prova pro relato dela, mas nada garante que aquilo é verdadeiro. Agora, qualquer um dos outros, um de primeiro grau, você pode ter uma imagem, mas que também não prova nada. Como a gente já citou aqui. Um de terceiro grau, você pode ter uma imagem, mas que não prova nada. Então, aí é a base da ufologia. Tipo, nada prova nada. Não é que não prova nada. Não é que a imagem ou um vídeo ela não vai provar nada. Eu acho que as pessoas muitas vezes esperam que surja um vídeo que seja incontestável. A questão não é o vídeo em si, a questão é de onde ele vem, né? E ele ser contextualizado. Então pode ter hoje muito bem um vídeo que a gente já postou no Instagram e que tá lá faz, sei lá, 1 ano e que seja um vídeo real, mas que ninguém afirma, ninguém tem certeza. Se amanhã o governo americano vier e falar, esse vídeo aqui é verdadeiro, muda de figura. Eu não tô querendo dizer que a gente tem que acreditar em tudo que eles dizem. Não, é que é a questão da autoridade, assim, né? O vídeo, ele pode ser uma evidência, mas depende do contexto que ele tá ali. Vale lembrar dos vídeos do Elizondo. Aqueles 3 vídeos famosões lá que o Elizondo trouxe em 2017, o Gimbal, o Go Fast e o FLIR, né? Que é o Tic Tac. Saiu, o governo não falou nada, teve gente meio que ligada ao governo americano que falou que não, isso daí pode ser reflexo de não sei o que, pode ser um erro da câmera, pode ser qualquer coisa. Aí em 2020 o Pentágono chegou e falou, não galera, é real, é isso aí mesmo que vocês estão vendo. Então, assim, se a gente pensar nas escalas, nos graus da escala do Hynek, na concepção original que ele publicou em 77, ou foi 72 agora o livro, eu me enganei, mas enfim, que ele publicou nos anos 70, a gente tinha os 3 graus. Então, avistamento a menos de 150 metros, porque daí você elimina os erros de identificação e tudo mais. Depois, sinais físicos, ou seja, alguma evidência realmente, né? Então, o avistamento, o sinal físico e os seres animados, que já tinha muito avistamento junto com esses objetos. Então, se a gente pensar na concepção mais básica da escala, é isso que a gente tem. Tudo que vem depois são consequências ou então ajustes finos, digamos assim, dessa escala para se encaixar e diferenciar mais os casos que existiam na época. Então, o caso Rio que ele investigou, por exemplo, ele iria além desses 3. E outros casos aí, como a gente falou. Aí entrou comunicação, ferimento, e um monte de coisas. Então eu acho que a escala em si ela não fala sobre ter provas ou não, mas o mais próximo que ela chega disso é justamente ali no segundo grau, em que a gente tem efeitos físicos no ambiente, em animais, em pessoas e por aí vai. E é Cara, isso. se a ufologia fosse uma ciência comum aí, como qualquer outra, tipo, esse episódio todo aqui que a gente tá falando dessa classificação seria tipo aula 2, bem no começo do curso. Seria. Teria. Quanto pano pra manga que deu, né? Aliás, é um assunto que dá pra fazer um podcast inteiro só baseado nisso. Não só um episódio. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado.
caro ouvinte, tá aí para vocês então a escala Hynek e um pouco mais do que essa figura tão importante para a ufologia trouxe para o nosso conhecimento e é levado esse conhecimento até ad eternum na ufologia, né? Hoje falar sobre escala Hynek é base, é como o Guto disse, se fosse uma faculdade de ufologia, falar sobre a escala Hynek seria o módulo 2, porque é a base para a gente entender como que funcionam aí os contatos. Meus caros, considerações finais para esse episódio? Foi muito bom ter mais esse contato online, à distância EAD de terceiro grau com os senhores. Espero que esse contato entre nós nunca chegue no 7º. Muito obrigado. Ah, mas aí você parte meu coração, cara. Não fala isso. Eu sou bom nisso. Bom, é isso aí. Tá concluído então a nossa jornada aí com a vida e a obra do Allen Hynek. No episódio passado a gente falou realmente sobre a carreira dele, sobre alguns aspectos da vida particular também de forma mais rápida e especialmente, claro, sobre a contribuição que ele deu para a ufologia trabalhando com os militares e depois com parceiros civis também. E agora aí uma aplicação mais ampla dentro da ufologia de um aspecto específico da obra dele, que, como eu tinha comentado no começo, é muito comum na cultura popular e mesmo quem não lê sobre ufologia, não acompanha, tem uma noção mais ou menos de que existe uma escala que se dividem esses episódios ufológicos em graus de contato, enfim, agora o ouvinte tem uma noção muito mais ampla do que é isso. E se houvesse mais uma escala nisso, nós poderíamos chamá-la de O Contato Podcast. E antes da gente ir embora, a gente tem que dar as boas-vindas aos nossos novos apoiadores, a Lilian, que é a nossa fã da Samaúma, vinda amiga nossa aí do grupo do Rony Vernet e agora fazendo parte do grupo dos apoiadores do podcast O Contato, ela que veio trazendo os seus conhecimentos de russo. Seria a Lilia uma infiltrada da KGB dentro do podcast O Contato? Bem-vinda, Lilia, muito obrigado pelo apoio. E o professor Estênio, nosso primeiro apoiador vindo diretamente de Goiás. Grande professor Estênio que chegou ali quietinho, querendo aprender, tá querendo entender um pouco mais. Ele talvez não ouça esse recado no dia do lançamento, porque ele ainda está maratonando os episódios, mas seja bem-vindo, meu caro Estênio, ao Bando de Loucos, que é o grupo dos apoiadores do podcast O Contato. Esperamos que vocês tenham gostado demais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.